Imagine ser um soldado brasileiro em 1869. Você está em uma batalha. Atira em direção às linhas inimigas. E então, quando a fumaça baixa, você vê os corpos e percebe que não são homens adultos. São crianças. Meninos de 12, 13, 14 anos. Alguns ainda mais novos. Isso não é uma suposição. Não é exagero. É história documentada. Dia 16 de agosto de 1869. Acosta New. Uma das batalhas mais terríveis da Guerra do Paraguai. Não pela escala. Não pela importância estratégica, mas porque grande parte das forças paraguaias eram compostas por crianças. Esta é a história de como a Guerra do Paraguai chegou ao seu ponto mais baixo, de como o desespero transformou meninos em soldados, e de como soldados brasileiros enfrentaram um dilema moral para o qual não havia resposta certa. Para entender como a guerra chegou a esse ponto horrível, você precisa entender o que tinha acontecido com o Paraguai em 1869. A guerra tinha começado em 1864. 5 anos antes, Francisco Solano Lopes tinha invadido territórios brasileiros e argentinos, convencido de que poderia derrotar a Tríplice Aliança. Ele estava errado. Terrivelmente errado. Em 1869, o Paraguai estava destruído. Humaitá tinha caído. Assunção tinha sido capturada. O exército paraguaio regular tinha deixado de existir. A economia estava em colapso total. A população estava morrendo de fome e doenças. As estimativas variam, mas historiadores calculam que o Paraguai perdeu entre 60% a 70% de sua população total durante a guerra. E a perda entre homens adultos era ainda mais catastrófica em algumas estimativas. Até 90% dos homens em idade militar tinham morrido. Deixe isso penetrar. 9 em cada 10 homens adultos mortos. O que sobrou eram mulheres, idosos, feridos e crianças. E Lopes se recusava a se render. Ele tinha fugido para o interior com os remanescentes de seu governo. Vivia em acampamentos móveis, sempre fugindo das forças brasileiras, mas continuava dando ordens. Continuava exigindo resistência. Continuava convocando todos que pudessem segurar uma arma. Todos, incluindo aqueles que nunca deveriam ter sido convocados. Em julho e agosto de 1869, Lopes emite ordens desesperadas. Todo homem capaz de lutar deveria se apresentar. E quando não havia mais homens, a definição de capaz de lutar foi expandida para adolescentes e para crianças. Não havia mais sistema de recrutamento organizado. Não havia mais campos de treinamento. Soldados paraguaios simplesmente iam de vila em vila, de família em família, pegando qualquer menino que parecesse ter idade suficiente para carregar um fuzil. A idade mínima, se é que havia uma, estava entre 9 e 12 anos. Alguns relatos mencionam crianças ainda mais novas. Eles recebiam uniformes de adultos que ficavam enormes neles. Recebiam armas, que mal conseguiam segurar adequadamente. Recebiam munição, que não sabiam usar direito. E então eram mandados para a frente de batalha. Não havia tempo para treinamento real. Algumas dessas crianças receberam talvez dias de instrução básica. Muitas, apenas horas. Algumas foram mandadas diretamente do vilarejo para o campo de batalha sem nenhum treinamento. Eles não entendiam táticas militares. Não entendiam formações, mal entendiam como recarregar suas armas. Mas Lopes os mandou para a guerra. Mesmo assim, alguns historiadores argumentam que havia um elemento de patriotismo entre algumas dessas crianças, que alguns genuinamente queriam defender seu país. Mas a realidade era mais sombria. A maioria não tinha escolha. Seus pais estavam mortos ou ausentes. Suas aldeias estavam destruídas. Não havia para onde fugir. A guerra tinha consumido tudo, e agora estava consumindo até as crianças. Mães assistiam seus filhos de 12, 13 anos sendo levados. Sabiam que provavelmente nunca mais os veriam, mas não podiam fazer nada. Resistir significava ser acusado de traição, e traição significava execução. Esta era a realidade do Paraguai em agosto de 1869.
Um país tão destruído que estava sacrificando suas próprias crianças em uma guerra que já estava perdida. E então veio a Costa. 16 de agosto de 1869. Um campo aberto perto de Acosta. No interior de Paraguai. As forças paraguaias tinham estabelecido posição defensiva ali. Eram entre 3.000 e 4.000 combatentes. Mas combatentes é uma palavra generosa demais. Grande parte eram meninos entre 9 e 15 anos. Havia também alguns velhos, alguns feridos que mal conseguiam andar, e um punhado de soldados adultos que ainda estavam vivos e capazes de lutar. E do outro lado, aproximadamente 20.000 soldados brasileiros sob comando do Conde Diu, genro do imperador Pedro II. A disparidade era absurda 5-1. E isso sem contar que os brasileiros eram soldados treinados, bem equipados, bem alimentados. Enquanto os paraguaios eram principalmente crianças famintas com armas que mal sabiam usar. Não deveria nem ser chamado de batalha. Deveria ser chamado de massacre esperando para acontecer. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando as forças brasileiras começaram seu ataque, as crianças paraguaias tentaram resistir, atiraram suas armas. Algumas acertaram, a maioria errou. Muitas das armas falharam ou não foram carregadas corretamente. Os brasileiros avançaram e então começaram a perceber algo estava terrivelmente errado. Relatos de soldados brasileiros descrevem o choque. Eles esperavam enfrentar soldados. Encontraram crianças. Alguns hesitaram. Alguns baixaram suas armas por um momento, incapazes de processar o que estavam vendo. Mas a batalha continuava. Tiros vinham das linhas paraguaias. E no caos de combate, com fumaça e confusão por todos os lados, a distinção entre inimigo adulto e criança desaparecia. O combate durou horas. Não porque os paraguaios eram fortes, mas porque continuavam lutando mesmo quando era óbvio que não tinham chance. Algumas crianças tentaram fugir e foram perseguidas. Outras se renderam e foram feitas prisioneiras. Muitas lutaram até serem mortas. Quando o silêncio finalmente caiu sobre a Costa Nu, o campo estava coberto de corpos. Estimativas variam, mas fontes históricas falam de 2.000 a 3.000 mortos do lado paraguaio. E a maioria eram meninos. Soldados brasileiros caminharam pelo campo após a batalha. Viram os corpos, viram as idades. E muitos ficaram em choque. Não há registros de celebração da vitória. Não há relatos de soldados brasileiros se vangloriando. Ao contrário, muitos relatos falam de homens chorando, de soldados veteranos que tinham visto batalhas terríveis, sendo quebrados emocionalmente pelo que tinham acabado de fazer. O que você faz quando enfrenta criança soldado? Se você atira, está matando crianças. Se você não atira, elas podem matar você ou seus companheiros. Se você tenta capturá-las vivas, arrisca sua própria vida e a de outros. Não há resposta certa. Não há ação que não te assombre depois. Os soldados brasileiros em Acosta não enfrentaram exatamente esse dilema. E não tiveram tempo para filosofar sobre ética. Tiveram que tomar decisões em segundos. No meio de uma batalha caótica, alguns soldados brasileiros tentaram capturar crianças vivas, quando possível. Há relatos de oficiais dando ordens para poupar os mais jovens, quando a situação permitia. Outros, no calor da batalha, com adrenalina e medo controlando suas ações, simplesmente lutaram como tinham sido treinados. Viram uniforme inimigo, viram armas sendo apontadas e reagiram. Nenhuma dessas ações torna os soldados brasileiros monstros. Eles não criaram essa situação. Não escolheram lutar contra crianças. Foram colocados em uma posição impossível por decisões de Lopes. Mas também não torna a tragédia menor. Crianças morreram. Muitas crianças. E isso é uma marca permanente na história da Guerra do Paraguai. A Costa não foi a última batalha da Guerra do Paraguai, mas foi um dos seus momentos mais sombrios. A guerra continuaria por mais alguns meses até Lopes ser morto em março de 1870. Mas o dano estava feito. O Paraguai tinha sido devastado de formas que vão além de números. Tinha perdido não apenas homens adultos, mas uma geração inteira de crianças que poderiam ter sido o futuro do país.
Hoje, 16 de agosto, é o Dia das Crianças no Paraguai. Não é uma celebração alegre. É um dia de memória, de lembrar as crianças de Acosta ou de garantir que o sacrifício delas nunca seja esquecido ou repetido. Para o Brasila Acosta, o permanece como um lembrete sombrio de que vitórias militares nem sempre são motivo de orgulho. Que há coisas na guerra que mancham todos os envolvidos, não importa qual lado vença. Soldados brasileiros que estiveram em Acosta o carregaram essa memória pelo resto de suas vidas. Muitos nunca falaram sobre isso com suas famílias. Era pesado demais, doloroso demais, impossível de explicar para quem não estava lá. A história das crianças, Soldado de Acosta, nos ensina lições terríveis, mas necessárias. Primeira, guerra não tem fundo. Sempre pode piorar. Sempre pode descer mais baixo. Quando pensamos que já vimos o pior, descobrimos que há níveis ainda mais profundos de horror. Segunda, fanáticos dispostos a sacrificar tudo, incluindo as crianças de seu próprio país, são os líderes mais perigosos que existem. Lopes poderia ter se rendido a qualquer momento. Poderia ter poupado essas vidas. Escolheu não fazer isso. Terceira, soldados colocados em situações impossíveis não são necessariamente vilões. Os soldados brasileiros em Acosta não eram monstros. Eram homens forçados a fazer coisas terríveis por circunstâncias além de seu controle. E talvez a lição mais importante: crianças nunca, jamais, em nenhuma circunstância, deveriam ser colocadas em campos de batalha. Não há causa que justifique isso. Não há guerra que vale esse preço. Acosta aconteceu há mais de 150 anos, mas crianças-soldado ainda existem em conflitos ao redor do mundo. Hoje, a lição não foi aprendida. O horror continua. Em 16 de agosto de 1869, milhares de crianças foram para uma batalha que não podiam vencer. Muitas não voltaram. Aquelas que voltaram nunca mais foram realmente crianças. Esta foi a história de Acosta Não é uma história de heroísmo. Não é uma história de glória. É uma história de tragédia. De como a guerra, levada ao seu extremo mais destrutivo, consome até os mais inocentes. Se você chegou até aqui, não peço que comente sua cidade. Peço apenas que você lembre dessas crianças e que façamos tudo ao nosso alcance para que nenhuma geração futura precise viver o que elas viveram. Para que Acosta nunca se repita.